Oi, terceirão, tudo bem com vocês? Em casa, protegidos, lavando as mãos direitinho. Mas esse ano temos vestibular, temos Enem, então não podemos parar, correto? Então vamos lá começar recomeçar os nossos estudos? Apostila 2, página 200, aulas 5 e 6, distorções da leitura é a nossa aula de hoje. Vamos lá? Peguem a apostila e vamos começar. Então, vamos lá? Aulas 5 e 6, apostila 2, texto, distorções de leitura. Então, nós vamos trabalhar aqui a importância de interpretar bem o texto. E esse capítulo é muito importante para vocês do terceirão. Por quê? Porque vai justamente tratar das distorções de leitura que podem ocorrer ao analisar um texto e também ao analisar questões de vestibulares, Enem, concursos futuros que vocês forem prestar. Essas distorções são chamadas tecnicamente de distratores. E por que ocorrem essas distorções na interpretação de um texto? Por que ficamos em dúvida ao escolher uma alternativa e uma questão objetiva? Justamente porque acabam entrando interpretações de fora dentro do texto, daquilo que o autor quis dizer. Eu coloco, por exemplo, ideias minhas, sem querer, uma coisa subjetiva, mas eu acabo fazendo isso involuntariamente. Então, por que acontece isso? Justamente porque eu não faço uma leitura ampla do texto, uma leitura total do texto, certo? Então, isso acaba dando muito, mas muito problema na hora de escolher uma alternativa, na hora de eu resolver essas questões objetivas. E quais são as distorções mais comuns? Então, vamos analisar os 4 itens que mais provocam as distorções na hora de interpretar um texto, que são descontextualização, embaralhamento de ideias, a generalização e a restrição. A primeira delas nasce do quê? Nasce justamente de uma leitura fragmentada do texto. Então, o que acontece? Você lê uma parte, você lê uma palavra, você lê um parágrafo, mas você não lê o texto todo. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma descontextualização, ou seja, aquilo que você pegou, você não levou em consideração o contexto todo. A palavra, muitas vezes, você tira uma conclusão errada do significado dela, porque ela está fora, na sua cabeça você introduziu um contexto que não é o que o autor quis dizer. Então, a descontextualização é muito comum. Muito comum por quê? Porque eu tenho aquela preguicinha e eu não leio o texto todo. Então, eu tenho que ler o texto na íntegra, para eu não incorrer no que a gente chama de descontextualização. E o embaralhamento de ideias também vai ocorrer porque eu faço leituras articuladas. Eu pego um pedacinho aqui, eu pego um pedacinho lá. Então, eu leio uma frase do primeiro parágrafo, uma do segundo, uma do terceiro e pronto. Aí eu monto a minha ideia, sendo que não é a ideia do autor. Então, eu faço o que a gente chama de embaralhamento de ideias. Eu misturo tudo e chego a uma conclusão muitas vezes errada, porque eu não li o texto na íntegra, certo? E a generalização? A generalização é quando eu pego uma ideia que o autor colocou lá, restrita a uma sociedade, por exemplo, a um ponto só, e eu tiro uma conclusão errada, generalizando a situação, como se ele tivesse ampliado para toda uma sociedade, por exemplo. Né? Se ele estiver falando de um mundo, por exemplo. Ele está falando de uma sociedade, eu coloco lá que ele falou isso de todas as nações. E a restrição é justamente o contrário. Eu pego aquilo que ele falou, que era para um todo, e eu coloco para uma parte só. Certo? Então, essas distorções são muito comuns na hora de eu fazer a interpretação de um texto e
consequentemente vai me dar problema na hora de escolher uma questão, fazer uma questão objetiva no meu vestibular, no meu Enem, num concurso futuramente. Por quê? Porque justamente eu não fiz uma leitura na íntegra. Então, a nossa conclusão é, para que não tenhamos distorções de leitura, certo? Eu preciso ler o texto todo, então eu devo evitar fazer uma leitura fragmentada. Então, eu não posso fazer uma leitura fragmentada. Eu tenho que pegar o texto e ler na íntegra, todos os parágrafos, tudo, porque só assim eu vou fazer uma interpretação correta desse texto. Então, eu deixo essa mensagem. A leitura de um texto não é solitária, mas solidária. O que é isso? Eu tenho que ler tudo. Eu não posso ler apenas um parágrafo, lá o primeiro, aí eu vou lá e leio o terceiro, aí eu leio o último e tiro uma conclusão. Não vai funcionar, certo? Então, vamos deixar a preguicinha de lado e vamos fazer a leitura completa de um texto. Ah, e o texto é muito grande. É muito grande, mas temos que ler para poder fazer uma interpretação correta, certo? Prestaram bem atenção nas explicações? Espero que sim. Vamos estudar mais? Para estudar mais, peguem a sua apostila, leiam o texto teórico das páginas 206 e 207, que trata das distorções e traz ótimos exemplos de texto. Façam uma leitura solidária e não solitária, como eu falei, certo? Façam também os exercícios na apostila, nas páginas 200 a 202, e as respectivas TMs e TCs desses capítulos, no seu caderno de exercícios. Na próxima aula, eu farei a correção, portanto, as dúvidas que surgirem, deixem anotadas, certo? Que a gente vai fazer a correção e eu esclareço as dúvidas também. Um bom estudo para vocês e até a próxima aula.